Olá, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de emprestar minha voz para ler uns trechos do livro que eu tô lendo sobre antropologia para falar sobre a expansão comercial que se deu desde a época das grandes navegações, a globalização de agora e o que ainda perdura desde a época de que houve a Europa colonizando países emergentes. Vamos falar sobre isso e falar sobre o que é útil para nós, que conhecimento é útil para nós, para a gente construir uma vida mais harmônica, uma rotina de trabalho, de vida mais possivelmente tranquila, serena, onde a gente consiga ter tempo de qualidade para simplesmente ser, sem precisar se preocupar com produtividade, com capitalismo, com rotina acelerada e modo de sobrevivência. Então vamos lá. A necessidade de expansão comercial levaria posteriormente ao período das grandes navegações e à fundação de colônias no além-mar. A inserção de produtos estrangeiros na sociedade europeia foi responsável por produzir novas necessidades de consumo, estimulando, por um lado, a intensificação de trocas e acordos comerciais ultramarinos, e, por outro, a necessidade de fundação de novas colônias. Ou seja, a necessidade de consumir mais levou a encontrar novas colônias, a explorar outros povos, a explorar novas terras. E aqui a gente está falando da exploração num nível que tira, num nível que não é saudável, que vai nos lugares que dizima as populações para colher, né? Comete ali genocídio indígena, comete escravização dos povos africanos, tudo isso para manter aquela elite consumindo, né, tomando a terra, tomando a energia vital das pessoas. Com processos de manufatura estabelecidos com a Revolução Industrial, o sistema de trocas foi intensificado e polarizado. Das colônias eram extraídas as mais variadas matérias-primas, destinadas a um mercado ávido por novidades, ao passo que a metrópole oferecia gêneros manufaturados às colônias. No capitalismo, olha só, no capitalismo a ordem do dia era constantemente criar necessidades novas, desde aquela época, imagina agora como tá isso. Para dar conta de uma produção industrial crescente, ou seja, para tu manter uma grande porção de lucro, tu precisa criar cada vez mais necessidades para as pessoas consumirem cada vez mais. Foi com base nessas relações entre matérias-primas e bens industrializados que o imperialismo se estabeleceu no século XIX. Justificava-se o domínio imperialista como forma de partilhar as riquezas com sociedades arcaicas ou primitivas, conduzindo-as ao desenvolvimento. As trocas econômicas entre metrópoles e colônias eram desiguais, pois as mercadorias sempre apresentavam preços mais elevados do que as matérias-primas, ou seja, esses europeus vieram, né, se espalharam no além-mar, colonizaram os povos através de violência, de imposição de cultura e religião, tomaram aquelas terras, exploraram aquelas terras e daí eles retiravam a matéria-prima de lá, levavam para Europa e depois traziam os produtos manufaturados para vender para as colônias num preço muito mais elevado, sendo que a matéria-prima era das colônias, né? Essa lógica nos levou a um amplo sistema de dominação econômica, no qual os países industriais impuseram múltiplas demandas às periferias, como as ex-colônias africanas e na América Latina. É impossível negar a desigualdade desses dois polos, industrializados e fornecedores de matérias-primas. Até hoje, os países emergentes, nós aqui no Brasil, fornecedores de matérias-primas. O Brasil, embora adote oficialmente o modelo moderno individualista, baseado em princípios da democracia e igualdade,
convive com um modelo tradicional, hierárquico e baseado em relações pessoais. Como não poderia deixar de ser, essa característica traz implicações para as relações econômicas brasileiras. Marcos Lana, em 95, ao estudar aspectos da economia no Nordeste brasileiro na década de 90, chamou atenção para alguns elementos que, de longe, caracterizaram uma economia de mercado puramente moderna e impessoal, indicavam forte presença de acordos e alianças pessoais em vários níveis. Ou seja, daquele, todo mundo é igual perante a lei, tem igualdade de direitos, etc, etc, a gente sabe que na prática não era assim, sendo que o Nordeste tem um passado marcado e até hoje tem essas influências de coronelismo e voto a cabresto, dos patrões imporem uma preferência política nos camponeses, né, na população mais pobre, mais afastada dos centros metropolitanos. Se, conforme o princípio capitalista, idealmente a política pouco intervém na economia, na região nordeste dos anos 90 ocorria o contrário. A política era apropriada pelas elites locais, que tinham a facilitação contínua das linhas de crédito. Na realidade, os únicos com direito ao crédito eram membros dessa elite econômica, que porventura repassavam esses empréstimos às pessoas que lhe prestavam o quê? Lealdade política. O ciclo da borracha teve uma influência determinante para a consolidação da economia local. É importante citar que a borracha representou uma demanda do mercado internacional por um produto local, mas a instalação de um esquema produtivo na floresta fez nascer um modelo econômico próprio baseado na dívida e centralizado na figura do patrão. Como vimos, o patrão era dono dos seringais e, a grosso modo, era uma das poucas pessoas que tinham acesso ao mercado e às mercadorias. Estas últimas eram adiantadas aos seringueiros para serem pagas depois com a entrega da produção. Muitas vezes o seringueiro não saía da relação com saldo positivo, permanecendo de algum modo endividado. Após o fim do ciclo da borracha, o esquema do aviamento e da patronagem continuou a existir de outros modos. O que isso quer dizer? Que essas pessoas se deslocavam até o lugar de produção local para produzir a borracha, esses trabalhadores ficavam lá acampados, né, ficavam lá alojados nesse lugar, trabalhando por semanas e semanas, recebiam esse adiantamento, né, de comida, de moradia ali, etc. E depois que aquele dinheiro da produção voltava para eles, eles não tinham ganhado nada pelo trabalho deles, eles estavam endividados. Ou seja, uma maneira de tornar o trabalho análogo à escravidão, porque a pessoa ficava presa ali. Ela ia trabalhar e nunca mais voltava, porque estava sempre endividada, precisava continuar ali para trabalhar mais e mais. Muitos dos antigos patrões entraram para a política ou se tornaram comerciantes urbanos. O aviamento, esse adiantamento, né, de mercadorias que deveriam ser compradas apenas em seus estabelecimentos comerciais, quanto sob a forma de favores políticos. Né? Por exemplo, eu te libero, tu não tá mais endividado, mas tu vai precisar votar em mim, tu vai precisar comprar na minha loja. Recentemente, com maior circulação de dinheiro entre os produtores rurais, esse quadro sofreu transformações. Entretanto, ainda hoje muitas pessoas afirmam ter patrão. Segundo se comenta no interior do Amazonas, como verificamos ao longo de nossas atividades aqui, da região do Médio Solimões, ter um bom patrão para os moradores locais é algo bom, pois este lhes oferece ajuda e é considerado um amigo. Várias pessoas se orgulham em ter o mesmo patrão por muitos anos, pois é um sinal de prestígio. Significa que a pessoa é trabalhadora, ou seja, consegue pagar suas dívidas e assim ter o crédito sempre renovado. Ou seja, a pessoa está ali cultuando, colocando num pedestal o próprio algoz, a própria pessoa que aprisiona ela num sistema de trabalho
que suga, que drena a energia vital dela, aprisionando ela ali naquela situação. No caso do Amazonas, o que mais importa na economia não é o lucro, mas o acesso ao crédito e, portanto, a possibilidade de contrair novas dívidas. Ou seja, tu tá sempre devendo pro teu patrão. Tu tá sempre devendo favor, tu tá sempre devendo serviço porque tu precisa daquele adiantamento de dinheiro porque tá sempre em dívida. Que insustentável é isso, né? Esse modo de vida e de produção. Também importa manter uma boa rede de relações para obter com maior facilidade acesso aos serviços públicos e favores políticos dos mais variados. Desse modo, se no modelo capitalista a economia deve ser idealmente algo impessoal e dissociado da esfera política, no caso de muitas regiões brasileiras, ao penetrar no dia a dia das pessoas, o capitalismo se tornou personalizado, marcado por alianças e valores morais. E aí a gente fica pensando, né, que essa pessoa tá ali achando o máximo que tem um patrão por vários anos, que é trabalhadora, e daí a gente cria que a melhor coisa do mundo é trabalhar. Né, trabalhar para sustentar alguém que tá ali só tomando de ti, tomando da mãe natureza, da terra, explorando, poluindo, envenenando o solo. Né? E daí o que é útil? Realmente esse trabalho é útil? Esse trabalho não é para manter necessidades criadas cada vez mais para aumentar a linha de produtos, aumentar o lucro da indústria, que vai para as mãos de quem? São tão poucos. E aí a gente fica aqui milhares, milhões de trabalhadores sustentando essa elite, esse sistema, sabe? Não tem fundamento uma pessoa trabalhar 8 horas por dia. Fazer uma jornada de 44 horas semanais, sei lá, 46 horas semanais, para manter um sistema assim, que tá aí tomando, destruindo, explorando a terra. E aí eu trouxe aqui por último uma reflexão do Ailton Krenak, que é um indígena, né, um grande pensador. E aí ele diz assim: o pensamento vazio dos brancos não consegue conviver com a ideia de viver à toa no mundo. Acham que o trabalho é a razão da existência. Eles escravizaram tantos outros, né, as colônias, os povos originários, que agora precisam escravizar a si mesmos. Não podem parar e experimentar a vida como um dom e o mundo como um lugar maravilhoso. O mundo possível que a gente pode compartilhar não tem que ser um inferno, pode ser bom. Olha só, pode ser bom. A gente pode trabalhar menos, viver mais tranquilo, com serenidade, aproveitando a natureza, né? Eles ficam horrorizados com isso e dizem que somos preguiçosos, que não quisemos nos civilizar. Nunca vai ocorrer a um peixinho que o oceano tem que ser útil. O oceano é a vida. Mas nós somos o tempo inteiro cobrados a fazer coisas úteis. Os povos originários ainda estão presentes nesse mundo não porque foram excluídos, mas porque escaparam. É interessante lembrar disso, com certeza. Em várias regiões do planeta resistiram com toda a força e coragem para não serem completamente engolfados por esse mundo utilitário. Escapar dessa captura, experienciar uma existência que não se rendeu ao sentido utilitário da vida, cria um lugar de silêncio interior. A vida não é útil. A gente não veio aqui nesse mundo para trabalhar e pagar conta. A gente veio aqui para ter uma experiência humana, sendo almas eternas, para descobrir, para experienciar a natureza, para construir em conjunto, em comunidade, em coletivo, servir ao coletivo. Termos essa horizontalidade, termos consciência, sermos realmente livres para experienciar, para criar, para trocar, para dar e para receber, num lugar de plenitude, de satisfação, de felicidade, e não num lugar de escassez, de aceleração, que tu tá sempre tendo que correr para pagar uma conta, sabe? A vida não é útil, a vida é o próprio motivo, é a própria dádiva da gente estar aqui. Não é pra seguir um modelo de trabalho que te escraviza. Pode ser bom, não é pra ser um inferno.
E é isso a reflexão de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham visualizado também esses ecos lá de quando começou, né, a destruição dos povos originários e como o capitalismo vem deturpando, nos sugando energia vital. E é isso. Fico por aqui nesse vídeo, um beijo e até a próxima.